Bom dia, pessoal. Como é de praxe, eu sempre peço aqui para uma alma caridosa dizer se está tudo bem, se está escutando a gente, se está nos vendo. Obrigado, Mariana. Obrigado, pessoal. Muito obrigado pela gentileza. Então, hoje a gente está num horário diferente, né? Não sei se quem é habituê aqui do nosso Compliance Talks percebeu. Né? Na verdade, a gente pegou uma desculpa aqui de Copa do Mundo, que tem jogo no final do dia, né? Não sei nem que jogo que tem hoje, né? Não estou nem acompanhando direito, mas na dúvida a gente sabe, vamos passar para de manhã, porque tem muita gente que pede para gente, pô, muda o horário, esse horário é ruim, esse horário é ruim. E aí a gente vai medir aqui o engajamento, quantas pessoas vão participar e tal, e se funcionar mais, a gente pode trocar o horário. Esse evento é o Compliance Talks. A gente tem uma trilogia de eventos aqui na Click, né? A gente faz um evento para os nossos clientes, a gente faz eventos falando um pouco do produto, de comercial mesmo, e o Compliance Talks é um evento que não tem nenhum viés comercial. Então, eu prefiro até estar ausente das conversas para deixar o meu time aqui de estrelas conversar. E aí, a gente sempre traz temas bacanas e esse agora é muito especial porque eles vão falar das melhores estratégias para engajar os profissionais da linha de frente no programa de compliance da empresa. E no final, quem estiver na sala, a gente vai sortear um livro, Exercícios de Compliance, sem perguntas para pensar e repensar valores e atitudes. Gostei do título, hein? Então, fica até o final para poder concorrer. Hoje a gente tem o nosso host habitué, né? O sócio do Compliance Talks, o Eduardo Steino, Que paz, hein? e já muita gente conhece aqui, mas se você não conhece, ele tem mais de 15 anos de experiência em compliance, risco, auditoria interna, governança cooperativa e é atualmente responsável pelas áreas de compliance, integridade e lidera a auditoria interna do Grupo Andrade Gutierrez, reportando-se diretamente para o Conselho de Administração. Reconhecido como um dos profissionais de compliance mais admirados do Brasil desde 2018, foi incluído no Hall da Fama do Compliance on Top a partir de 2023. Então, Eduardo, peço você fazer as honras aí para apresentar nosso time de estrelas hoje, e eu acho que vai ser um talks bem legal. Obrigado, Marcelo. Bom dia, pessoal. Eu vou passar vergonha aqui, para te falar a verdade, porque eu não estou com essa descrição tão arrumada que você arrumou minha aí, da Eleonora e do André, mas eu acho que a função deles atual fala muito mais do que qualquer texto pronto, né? E o mais interessante é ver como é que a presença deles obviamente, o tema trouxe gente, né? A gente estava fazendo um esquenta aqui mais cedo, tem mais de 1.000 pessoas inscritas aqui no evento, né? Então é realmente um sucesso. Então, eu queria dar primeiro aqui as boas-vindas à Eleonora, né? Eleonora é responsável pelo compliance da ZAMP. É, Eleonora, bom te rever aqui de novo. Vou me esforçar para fazer perguntas à sua altura do André aqui. Não sei se eu vou conseguir, não, mas estou muito contente de te ter aqui. E antes, fala um pouquinho, enfim, da ZAMP, da sua jornada aí para a turma poder te conhecer também. Vamos lá. Bom, obrigada. Não sei se o Marcelo está aí ainda. Marcelo, super obrigada pelo convite. Prazer poder estar aqui com vocês. Aí acho que já é a 10ª e muita edição do Compliance Talks, então é muito legal poder participar. Eduardo, já conheço aí, mas muito, muito feliz por ter você moderando esse painel. Eu sou Eleonora Fonseca, sou diretora de Governança, Riscos, Compliance e Auditoria Interna da ZAMP. Para quem não conhece, a ZAMP é o que a gente chama de uma casa de marcas, né? Uma House of Brandings, e que tem no seu portfólio marcas como o Burger King, o Starbucks, a Subway,
né? O que a gente chama de QSR, né? Quick Service Restaurants. Então, ali no ramo do varejo de fast food. Faz pouquinho tempo, faz um ano e pouco que eu estou nessa posição aí, mas quem trabalha com varejo sabe aí a dinâmica que esse um ano parece já uma década, né? E os desafios que a gente tem. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite e super animada com o painel. Legal. Agora o André, né? O André da Conas Infraestrutura. Estava vendo o currículo dele também super experiente. Então, André, obrigado por você estar aqui e compartilhar a dificuldade de engajar os colaboradores lá na linha de frente, né? Se apresenta aí, por favor, André. Bom dia a todos. Muito obrigado, Eduardo, Eleonora, Marcelo, todos presentes. É um prazer imenso. Como colocado pelo Eduardo, eu trabalho na área de concessões, né, públicas. A Conasa tem um coletivo de concessões públicas tanto de rodovias, iluminação pública e saneamento, de Santa Catarina até Roraima. Então, nós vivemos um universo extremamente desafiador em termos de engajamento, né, Eduardo e Eleonora? E vivemos num país em que os desafios são mais interessantes ainda, né? Fazer compliance no Brasil hoje é um ato de coragem, né? Eu brinco com a minha equipe aqui. Então, para mim é um prazer imenso poder participar, aprender com vocês. O Marcelo exagera quando fala de mim aqui como ministério. Não, eu estou aprendendo com todos nós aqui, é um prazer imenso. Que eu Bacana, puder compartilhar esses meus 30 anos aí de estrada de compliance, é um prazer imenso com vocês. bacana, bom demais. E acho que os desafios, né, da Eleonora e do André, embora sejam indústrias totalmente diferentes, né, uma no varejo, outra na infraestrutura, elas têm muito a ver com volume de gente, né? Rotatividade, gente que às vezes está ali como primeiro emprego, né? Então, eu acho que vai ser super interessante ouvir vocês, porque pode ser os dilemas aí dos nossos ouvintes, né? Então, começando aqui pela Eleonora, nessa operação sua, né, Eleonora? Eu fico imaginando assim, quantidade de gente que entra, quantidade de gente que sai, e gente, enfim, jovem. Que estratégias que você tem usado para ser eficaz, né, no compliance, que é algo. Travou para mim aqui. Travou para você, André? Edu, Oi, Travou para oi, mim oi. também. você Ah, travou aí voltou. para gente. Voltei aqui? Não. Voltou, voltou. Voltou, Tá bom. voltou sim. Bom, ótimo. O que eu estava dizendo é como é que você faz para juntar, né, a estratégia aí de compliance no dia a dia e não parecer que é só um treinamentozinho e pronto e acabou, né? Bom, para a gente é super difícil, né? Hoje a gente está com quase 20 mil colaboradores, super pulverizado também. Às vezes, né, algumas lojas você tem três, quatro funcionários, outras lojas um pouco maior, mas acho que esse é um dos principais desafios, é a gente conseguir manter essa turma atualizada. E quando a gente fala em restaurante, né, isso é uma coisa que eu aprendi, eu também fui em infraestrutura há muito tempo, mas restaurante a gente nunca pode competir, digamos assim, com a operação, né? Assim, toda vez que você vai pensar numa atividade de compliance, a gente tem que pensar em algo que faça parte ali do dia a dia. Se a gente for competir quanto tarefa, sempre acaba sendo mais difícil, como assim, mais uma coisa, não. Então a operação tem que estar focada para atender o cliente, né, garantir a qualidade do produto, tudo muito rápido, ainda mais, né, no fast food. Então a ideia aqui é sempre a gente inserir isso dentro do dia a dia dos colaboradores e não como algo a mais um treinamento, mais uma tarefa, porque senão a gente vai acabar não conseguindo passar essa mensagem lá para a ponta, né? Uma estratégia boa é você tentar já trabalhar esses conceitos antes mesmo que o colaborador comece a trabalhar, né? Então, acho que o onboarding é super importante, porque aí mesmo com a rotatividade, mesmo com as mudanças, ou mesmo com essa questão da pulverização, você consegue que o colaborador ele já entre ali sabendo o que você espera. E acho que a outra coisa muito importante é a linguagem, né? Não adianta você
é uma população muito jovem, às vezes é o primeiro emprego, então não adianta você querer entrar falando de políticas ou de conceitos muito técnicos. Eu acho que a gente tem que trazer isso para o dia a dia mesmo da operação, né? Fazer com que eles transformar essa linguagem no dia a dia deles ali. Então, trazer exemplos da rotina. Então, ao invés de eu falar, sei lá, de fraude ou algo assim, eu penso assim, poxa, se um gerente quiser alterar um registro de jornada, o que que você faz? Pode, não pode? Se você tiver um cliente que entra na loja e começa a fazer comentários ofensivos ou discriminatórios, está certo, não está certo? Como que a gente vai reagir em relação a isso? E aí, quando você traz esses exemplos práticos que são ali do dia a dia deles, você consegue construir o valor, consegue fazer com que eles pensem e entendam aquilo que é o compliance, né? Transformar essa linguagem para algo que é mais da rotina. E o mais importante é fazer com que eles mesmos consigam criar esse juízo de valor. Então, eles começam a identificar essas situações, e aí, assim, é muito mais importante do que decorar um código de conduta ou uma política de conflito, é entender a mensagem que você quer passar, o que tem por trás disso. Então, acho que fazer um onboarding forte, trazendo esses exemplos do dia a dia ali da loja, da operação, com que eles se identifiquem, eu acho que é o mais importante ali para a gente, né? E entender como questionar, como criticar, como identificar essas situações, e aí abrir o canal, né? Olha, identifiquei um problema, o que que eu faço, né? Quem eu procuro? Na dúvida, para quem eu pergunto, né? Então, acho que se a gente conseguir fazer isso ali de entrada, é uma estratégia que funciona bem aqui para a gente. E aí, depois, você vai mantendo ali os reforços, né, constantes, as reciclagens e tudo mais, mas aquela base inicial ali você faz logo da entrada, porque a pessoa já fica ciente ali do que a gente espera enquanto companhia. Tá no mudo. Achei interessante duas coisas dentre as várias que a Eleonora falou, né? Que primeiro que o compliance não compete com o sanduíche, né? Você vai chegar pro cliente e falar assim, ó, seu sanduíche está demorando porque o povo está no treinamento de compliance, né? Isso vale para as outras coisas, né? De qualquer indústria. Então, cada um de nós tem que pensar um pouco do papel. E outra coisa que eu achei interessante é a questão da linguagem, porque parece uma coisa óbvia, né? Mas eu acho que a gente peca nisso, né? Imagina Eleonora, que é uma empresa, enfim, com capital estrangeiro, e etc., treinando lá o cara que frita batata frita no FCPA e ele tendo que saber quando é que o FCPA nasceu em 1977. Quer dizer, isso não tem a menor importância para o cara que frita batata frita, né? Mas a gente ainda vê essas coisas no dia a dia, o pessoal colocando o FCPA para o cara que frita batata frita. Exato. Então, acho que os takeaways principais aqui da esquenta da conversa é que nós não podemos, entre aspas, atrapalhar o negócio, né? Obviamente você tem que se encaixar, por óbvio, e ao mesmo tempo ser muito assertivo no conteúdo também, para não parecer louco, né? No final das contas. Bacana. O André, e a sua indústria, né, que é muito semelhante à minha aqui, tem uma característica do colaborador ser offline, né? A minha aqui que Sim. deve ser semelhante à sua, sei lá, 70, 80% da força de trabalho não tem e-mail, né? Porque tá lá o cara que está dobrando e Sim. cortando aço, no meu caso. Como é que a gente consegue utilizar ferramentas, né, tecnologia, para que o colaborador lá tenha uma experiência bacana em compliance? Então, Eduardo, acho que é uma coisa muito bacana que você colocou e a Leonora também acrescentou, é que esses profissionais da frente, da ponta, vamos chamar profissionais da ponta, né? Eles têm de lidar com metas imediatas, né? Eles têm metas imediatas, ele tem pressão por produtividade, ele tem tarefas repetitivas. Então, o espaço dele para absorção de temas abstratos, que no final do dia o compliance a gente acaba tendo que dividir com eles, é muito menor, né? Então, eu entendo que as ferramentas são essenciais desde que você tenha um foco claro em acessibilidade e usabilidade, né? Ou seja, elas têm que ser ferramentas que melhorem o alcance e integrem o compliance ao fluxo de trabalho, como a Eleonora colocou, tem que integrar o fluxo de trabalho. E aí tem dicas importantes, por exemplo, eu pessoalmente acredito muito naquele mobile first, né? Celular, né? Nossos funcionários não têm e-mail, Eduardo, mas eu garanto que todos têm celular, né? E celular, se você tiver uma proposta, por exemplo, de vídeos curtos, com muita linguagem visual,
fazendo um microlearning, né? Ou seja, 3 a 5 minutos no máximo, pílulas, né? Em que você use muito a questão de situação real, como a Eleonora colocou, situações práticas reais. Que você tenha também, por exemplo, nos teus canteiros, ou nas tuas frentes, QR Codes. A gente tem aqui, a gente criou o Cubo da Integridade aqui na Conasa. Tem QR Codes do código, QR Codes de dicas, QR Code para o canal nosso de integridade, né? QR Codes, que é uma coisa que a pessoa com o celular ele acessa ali e tem acesso àquela situação. Um outro ponto muito bacana, Eduardo, que isso está acontecendo nos últimos anos, é um fenômeno, é a gamificação, né? Usar games e quizzes, né? Isso é muito cativante. Todos aqui sabem que hoje em dia a criança perde antes um celular para jogar do que uma bicicleta. Ou uma boa. Isso é um fenômeno cultural, né? Atual, muito atual. Então, se você tem essa gamificação, você começa a ter um engajamento maior, né? Porque as pessoas acabam brincando e jogando com valores de compliance, temas de compliance. E eu sugiro fortemente, eu chamo de chatbots internos, né? Totens ou locais que a pessoa consulta em situações objetivas. Por exemplo, posso aceitar esse brinde? Né? Coisas bem basais, bem assertivas, e ter esse totens ou chatbots internos espalhados nas pontas, né? Porque aí você ganha capilaridade, né? Você ganha um potencial para poder levar novamente compliance ao fluxo de trabalho. Então, eu acho que ferramentas são essenciais hoje em dia, são instrumentais hoje em dia, mesmo offline, né? Tecnologia mesmo offline é inteiramente interessante e útil nesse processo, sabe, Eduardo? Essa é a minha visão hoje para o tema. Legal. André, a Ana Luísa fez uma pergunta, e essa pergunta tem a ver também com uma dúvida minha. Você já deve ter estudado isso. Como é que você vê esse assunto do uso do celular pessoal, assim, nesse negócio? Porque nós já tivemos esse dilema aqui. Você usa, assim, Eu, com algum cuidado? Como é que é? Na verdade, a gente no onboarding, né, como a Eleonora colocou, que o onboarding é muito importante, a gente ressalta que existe uma finalidade da utilização, eventualmente, das ferramentas como celular e outras como notebooks para treinamento, né? Obviamente que no final do dia é uma quantificação, é um peso de custo-benefício. Para a sua organização, em termos de finalidade e utilidade, o que é mais importante? Você treinar as suas equipes sobre valores e princípios do seu código, suas políticas, ou ter uma discussão sobre a questão de usar durante 3 minutos um celular pessoal para um treinamento de compliance? E aí É, é uma decisão que você tem que considerar para a tua realidade, que envolve conselho. Eu também respondo ao conselho. Meu acionista, o controle de capital da minha empresa é americano. É um fundo americano que é extremamente rígido nessas questões de LGDP, GDPR, etc. e tal. Mas a gente entrou na discussão de finalidade. Qual que é a finalidade? Qual que é o objetivo? O objetivo está superior a, eventualmente, a um risco? Sim. Vale a pena a gente gastar 3 minutos do celular pessoal para a gente poder ensinar nossas equipes de como é importante os valores e princípios, até para proteger esse profissional de riscos, de exposições, ensinar sobre uma série de pontos, até segurança de trabalho, tudo. Se vale a pena, a gente entendeu que vale a pena e assumimos essa situação, entendeu, Eduardo? É legal. uma coisa muito casual. Muito cada time, cada empresa analisando o benefício e finalidade. Se eu puder contribuir aqui, uma coisa que a gente fez foi um termo de consentimento mesmo, tá? Então você manda um Está no Google onboarding, Forms, uma coisa onboarding. Isso. bem simples, né? Do tipo, olha, você quer receber, você autoriza que a gente envie as mensagens Exatamente. e Legal. as comunicações da empresa no seu celular pessoal, e eles dão um ok para a gente, né? Então, isso dá, de alguma forma, uma garantia de que isso foi autorizado e que é espontâneo, né? Que a Uhum. pessoa quis. Aí, num primeiro momento, você não tem 100%, mas na hora que você começa a mandar as mensagens, aí nada melhor do que a Rádio Peão, né? O melhor meio de comunicação que existe. Um recebeu, É, o outro recebeu. O que não recebeu, fala, pô, eu não estou recebendo, porque você não é, consentiu. É. Então, então eu quero E na, consentir porque eu não quero ficar de fora, eu quero receber essa mensagem. E aí não vale, obviamente, só para as comunicações de compliance, né? Você põe isso sim, dentro de um contexto das comunicações da companhia. Então, posso te acionar por um WhatsApp pessoal, posso alguma coisa assim? E aí você tem um registro a cada, define ali um período por, sei lá, 6 meses, 12 meses, você reenvia esse Forbes e de alguma forma, se lá na frente alguém questionar, você vai falar, olha, eu te mandei porque você me autorizou
a mandar esse Claro. material para você, e aí você, querendo ou não, está resguardado ali enquanto companhia. Uma sugestão que eu acho que funciona bem Legal. também. E nessa uma curiosidade, gente, né? Se no onboarding que tem esse formulário, como a Eleonora falou, com propriedade, que a gente coloca no onboarding, a gamificação acabou sendo um grande motivador da adesão. Porque na medida que começou os eventos de gamificação, dos quizzes, das participações desses, acabou gerando um efeito em cascata dominó na empresa. Poxa, eu não estou participando, eu quero participar. E acaba gerando um valor agregado também, esse approach muito realista, né? Usando game, quiz, etc. e tal. Foi muito interessante esse fenômeno também, foi um efeito dominó aí na história. Legal. Ó, gente, vocês estão tendo aula aí, e dicas importantes, hein? Pegar, ressaltar uma aqui que o André falou, que é a questão do, entre aspas, custo-benefício, né? Pô, tudo bem. E se a gente não fizer, o que que nós vamos perder, né? Levar isso para discussão, eu achei bárbaro. E a dica mais prática da Leonora é, se a empresa tiver ainda com medo, ter esse termo de consentimento, né? Acho que vale a pena. Ô, Leonardo, você começou a falar um pouco dos dilemas éticos aí do seu negócio, né? Que tipo de dilemas éticos ou temas de compliance aparecem lá dentro do. Eu imagino que apareça de todos, né? Mas o que que aparece mais e como é que vocês, enfim, capacitam a turma aí para identificar e corrigir? Não é se a batata tá sem sal, né? Mas coisa mais de compliance mesmo. Olha, eu acho que não foge muito do dia a dia de todo mundo, né? Se você pensa em indicadores de canal e do que aparece, ainda acabam ali 60, 70% dos temas sendo comportamentais. E aí, quando a gente pensa nesse tipo de operação, acho que esse ainda é predominantemente o que mais aparece. Então, quando a gente fala de ali relações interpessoais, então, desrespeito entre colega, um cliente que chega mais nervoso e o atendente também perde a cabeça. Você ainda tem ainda a questão das brincadeiras inadequadas, assédio, discriminação. Acho que esse pacotão básico aí é o que a gente mais tem. É, quando a gente fala também um pouco de gestão de pessoas, né? Então, de novo, como você tem um alto turnover, muita coisa, às vezes absenteísmo, então aí você vai começar a ter a questão de jornada de trabalho, a questão da escala, então você favorece um, não favorece outro, tem o que sempre trabalha no final de semana, o que nunca trabalha no final de semana. Então, acho que são esses dilemas, além, obviamente, de ativos, né? O uso indevido dos ativos da companhia, desvio de caixa. Então, assim, é bem vasto, mas eu ainda acho que o grosso é o comportamental. E aí, pensando em capacitação, um pouco daquilo que eu falei antes, né? E aí a gente volta, é uma coisa meio clichêzão lá, que a gente às vezes vê, mas de provocar, né? Olha, quando você para pensar, você entende que parece correto, né? Você ficaria contente, aquela coisa básica do respeito. Se fosse com você, você ia gostar. Então, volta um pouco daquilo, traz para o dia a dia, traz para a realidade, faz essas provocações, né? Ah, se alguém visse, se alguém filmar, a gente tem, óbvio, sempre uma preocupação muito grande com imagem, né? Então hoje tudo viraliza muito rápido. Então um vídeo da gente com cara de uniforme, com uma conduta inadequada, é muito ruim para a gente, né? Então a gente sempre faz essa provocação. Se tivesse alguém filmando, né? Como que isso apareceria? Como seriam as reações? Então tentar fazer essas provocações no dia a dia ali, para que as pessoas tenham essa consciência desses dilemas que são os mais recorrentes, e aí sempre, na dúvida, reforçando aquela coisa, não estou confortável, não tenho certeza, levanta a mão e pergunta, né? E aí você criar, enquanto área de compliance, essa ponte, eu acho que é o mais importante, não naquela linha do, olha, você está fazendo errado e você vai ser punido por isso, mas você está fazendo errado, por que que você está fazendo errado, né? O que que você pensou nessa hora? Talvez isso para você fosse algo natural, porque você cresceu a vida inteira chamando um apelido de um apelido de outro, e de repente isso no ambiente corporativo não é aceitável. E aí, lembrando que, de novo, né, a gente é primeiro emprego de muita gente, então as pessoas ainda não têm essa educação corporativa. Então, ao invés de você já entrar com o pé no peito, você ir mais no educacional. Olha, isso não é legal, isso não é aceito aqui, precisa mudar para que as pessoas se sintam confortáveis mesmo de, na dúvida, levantar a mão e perguntar sem medo, sem receio ali do que pode acontecer. Ô, Leonardo, são quantas unidades, assim, mais ou A menos? 2.400, mais ou menos. Nossa Senhora.
Ó, então o povo aqui da audiência, se estiver reclamando que a empresa que trabalha tem 3 ou 4 escritórios, lembra da Eleonora que a situação dela está pior do que a sua, né? É, o André, tem um item que arrepia todo mundo, assim, genericamente falando, que é a relação com terceiros, né? Terceiro quando a gente olha as pesquisas aí, o que tira o sono da turma de compliance geralmente é terceiros. E o setor de infraestrutura, construção e etc., ele convive, né, com terceiros de tudo quanto é forma, e no seu caso, ainda mais intensamente com a questão do poder concedente nas concessões, né, e etc. Como é que a gente traduz essa relação complexa, né, para a turma que está lá focada lá no dia a dia, lá na operação, né? Como é que você leva isso para eles? Eu acho que assim, o grande desafio, acho que de todos nós, né, é traduzir conceitos abstratos para situações concretas do dia a dia. Imagina, Leonor, seus 2.400 postos, ter que explicar conceitos abstratos, colegas que devem ter também uma situação similar, abstratos, para uma realidade diária, né? Ou seja, o objetivo é sair do compliance técnico e ir para o compliance aplicável, né? Sair do aspecto meramente acadêmico e técnico e ir para o aplicável, né? E aí eu acho que nós temos que ter algumas soluções, algumas ideias, algumas estratégias. Eu acho que é fundamental ter uma estratégia no seu programa de compliance, uma coisa com visão de 3 anos, com metas, com iniciativas ano a ano, para você ter uma lógica na evolução. E durante os treinamentos, que eu acho que é o foco da nossa conversa aqui, é usar cenários reais, né? Você usar cenários reais, cases práticos. Assim, por exemplo, você está na obra e o fornecedor oferece uma vantagem para você interagir com a autoridade pública, alguma coisa, como proceder, coisas bem, bem práticas do diário deles. Regra de ouro simples, que eu acho uma coisa muito importante, né? Frases-chave, assim, memoriar, bem, bem simples de assimilar, né? Por exemplo, se parece errado, pare e pergunte, né? Então, ter palavras-chave bem objetivas, regras de ouro. Ter muito material visual, sabe, Eduardo? Eu acho que muita coisa visual, muito no foco storytelling, contando historiazinhas, coisas que tenha muito a questão visual. Hoje nós somos muito visuais, nós somos a geração aí dos 100 caracteres, né? Twitter 100 caracteres, então é muito mais visual do que há 10, 15 anos atrás. Então você tem que ter um approach muito visual, muito storytelling, muito pragmático. E como acho que a Eleonora colocou, focos em decisões práticas, né? Não adianta você querer explicar toda a legislação, você tem que ir o que pode e o que não pode fazer. Primeiro que eu vou fazer uma reflexão aqui um pequeno jogo com todos aqui. Quem realmente nas suas organizações lê todas as políticas que você tem? Quem realmente pega aquela política e lê tudo aquilo lá? Ninguém. Você vai para a reunião do diretor e pergunta, quem lê o código? Se um levantar a mão, o RH que levanta a mão, você está com uma vitória enorme já. Então, assim, eu acho que tem que ser focos nos treinamentos, decisões práticas. O que pode e o que não pode. Esquece querer falar sobre toda a política, sobre conceitos muito sofisticados. E o treinamento tem que ser tailor-made, tem que ser customizado, né? Você tem que focar. Não adianta você querer treinar, que nem a Leonora fala, o cara que está no balcão, ou um cara que está mexendo com uma máquina na ponta lá do Amazonas, fazendo a estrada BR-163 que liga Sinop a Belém do Pará, que é uma concessão nossa, o BR-163. Querer explicar temas, fazer um treinamento sofisticado. Você tem que fazer uma customização, e aí a ferramenta é fundamental, né? Uma customização do treinamento por público-alvo, senão você perde efetividade. Você não dá para ter uma receita de bolo para todos os seus colaboradores, inclusive culturalmente. O meu colaborador lá de Roraima tem uma visão diferente do meu colaborador lá de Itapema, Santa Catarina. E aí, então, é cultural, é categoria, qualificação, porque nós temos no Brasil desafios, inclusive, na formação formal dos nossos colegas, né? Então, tudo isso tem que ser considerado. E, novamente, no final do dia é isso, né? Vamos sair do compliance técnico e vamos para o compliance aplicável, o pragmático, aquele que funciona na ponta. E aí você consegue criar um ambiente mais seguro nas interações com terceiros, com autoridades públicas. Não que vai ser zero risco, né, Dot? Que trabalha com isso, que não É, existe zero risco. Mas você mitiga é, bem, você começa a ter algumas estratégias aí. é. Eu O André, você acho. falando, Vai lá, Edu. desculpa. Não, o André falando me lembrou um caso muito interessante. Você vê que às vezes a forma
de resolver um problema não é complexa, né? O André falou lá, se fizer uma pergunta, quem lê o código, boa parte das pessoas não vai ter lido, né? Tem um colega nosso que resolveu isso de uma maneira muito interessante. Ele disse que o CEO da empresa que ele trabalhava, ele não está nessa empresa mais, mas o CEO dessa empresa que ele trabalhava, carregava um livro que ele gostava muito de ler, e aí todos os puxa-saco da empresa, na semana seguinte, estavam lendo, né? E aí ele pediu para o CEO para carregar o código de conduta durante uma semana. E ele falou que nunca teve tanto pedido de código de conduta para poder ler, né? Então você vê como é que é uma atitude simples que não custou nada e ajudou a disseminação, né, da informação. Vai, interessante. Vai lá, Leonora. Não, é que o só que ponderar, né, que às vezes a gente fica muito, a gente tem duas questões quando a gente pensa no compliance, né, aquele compliance para atender a legislação de alguma forma, né? Então que você vai pegar o decreto e entender os itens do decreto e aí você vai criar todo esse arcabouço para que se eventualmente você tiver um problema e baterem na sua porta, você ir ticando. E você tem o compliance, na minha visão, que, óbvio, tudo isso é importante, mas, assim, ele precisa ser vivido, né? Senão vira aquela história do compliance de papel. Então, você precisa engajar as pessoas, né? Então, olha, muitas vezes você vai ter um código lá no juridiquês escrito super denso, e aí você tem que adaptar, vai ter que fazer uma cartilha para o cara lá da ponta, para ele entender de forma simples, ó, tudo isso aqui quer dizer tem que respeitar o colega, não pode bater, não pode desviar o ativo, por que que não pode desviar o ativo? Então, assim, de novo, eu acho que é muito linguagem, né? São essa coisa. Às vezes, assim, por que que ninguém lê as 300 políticas? Porque são 300 políticas. Porque às vezes você abre uma política, tem 30 páginas, o cara abriu 30 páginas, ele fecha, ele nem segue. Então, assim, o que que a gente quer dizer com essa política de fato, né? Ela existe, ela está redigida porque tem uma necessidade? Sim, mas qual que é a mensagem que você quer passar quando você redigiu aquela política? O que de fato você estava tentando evitar ou construir e tentar transformar isso numa linguagem que atenda a todos os a todo o seu público ali, né? Você deu o exemplo de Roraima e Santa Catarina, a gente tinha muito isso também, né? Na Zamp menos, mas no passado, que você ia para o sul e eles, por exemplo, eles não têm essa cultura do contato, né? Então você ia dar um exemplo assim, olha, não pode fazer abraçar o pai, mas você tá louco, eu não vou abraçar ninguém, né? A gente se cumprimenta e é assim, ó, oi, né? De longe e tal, e você está falando que eu vou abraçar a pessoa, então assim, já não era a realidade, e é um exemplo prático do dia a dia. Aí você vai, por exemplo, para um outro lugar onde as pessoas são mais acolhedoras e que isso é muito comum, e aí você tem que definir olha, até onde você pode ir, mas aqui a gente se abraça e é super comum, tá bom, mas não pode, né, porque isso pode gerar um problema. Então, às vezes, até uma coisa que é simples, quando você vai para realidades distintas num país que nem o nosso, né, que é continental em tamanho, é muito diferente, né? Alguém até colocou a questão do geracional. Também, né? Porque hoje você tem todas as gírias ali da turma mais jovem que você vai usar, que o pessoal mais velho às vezes não entende. Então, tudo isso a gente tem que pensar, porque eu acho que para nós o mais importante é que essa mensagem chegue na ponta. E aí você tem que ajustar como que ela tem que chegar na ponta para qualquer um. É. Ô, Leonora, eu estou ainda abismado aqui com as 2.000 e não sei quantas unidades, e você, por mais trabalhadora, junto com a sua equipe que você você não vai conseguir estar em todas as 2.000 todo o tempo, né? Como é que a tecnologia ajuda a construir um troço efetivo nesse tipo de indústria? Eu acho que é um pouco do que o André já falou, né? Então, assim, a gente não só. Isso é bem difícil, tá? Assim, mas não só a questão de você usar vídeos curtos, né, quiz, QR Code, tudo isso que para acessar o canal, né? Então é isso que ele traz assim, fazer toda a sua parte de treinamento e comunicação através de tecnologia acessível ali na palma da mão, um ou dois videozinhos curtos que falem a linguagem deles lá. É, e usar também para monitoramento, né? Para você conseguir ser mais assertivo. Então, por exemplo,
você tem um volume de dados muito grandes, que antes, às vezes, você fazer lá na unha, no planilhão de Excel, era mais difícil. Hoje, quando você já tem a tecnologia, você consegue ser mais assertivo na análise desses indicadores. Então, qual que é, tem um pico de uma regional que eu tenho mais problema, onde eu tenho, sei lá, por exemplo, maior incidência de casos de canal. O que que é isso? O que está acontecendo? E aí você volta para treinar de forma mais assertiva, né? Ou às vezes eu não tenho isso traduzido no canal, mas eu tenho isso traduzido em outros indicadores da companhia, que a gente tem, por exemplo, um negócio que a gente chama NPS, que é a nota que o cliente dá para aquela loja. Então, assim, está muito baixo? Está muito baixo porque é só uma questão de atendimento ou será que eu estou tendo um problema ali naquela loja? E aí você consegue, de alguma forma, usar a tecnologia para que você seja mais assertivo e entenda ali onde você tem um problema, né, uma coisa mais direcionada para que te ajude, além, acho que, de todas aquelas ferramentas que o André mencionou, né? Então, QR Code para acessar o canal, QR Code quando você vai fazer uma campanha, fazer esses videozinhos curtos, acho que tudo isso super, super ajuda. Legal. O André, tem uma coisa que me irrita profundamente, que é quando o gestor ele terceiriza o problema dele para o compliance, né? Assim, o cara se comporta mal, o cara não é um cara bacana, e etc. E parece que a responsabilidade por identificar isso, punir, tratar é do compliance, não é do gestor, né? Então, como é que você vê esse desafio assim da gente fazer com que o colaborador de campo e a liderança local lá se sinta responsável por identificar isso, tratar, né? Porque o compliance ele acaba sendo uma segunda instância, né? Porque as coisas acontecem no dia a dia da organização lá. Não é só nós que devemos recomendar demissão de alguém, né? O gestor tem Sim. isso como mantra. Assim, como é que você equilibra esse negócio? Existe, né, Eduardo? Acho que os colegas que estão aqui participando nesse evento bacana hoje, acho que todos vão ter essa mesma percepção, se não ter, vão um dia ter, que na verdade o pessoal olha um desafio como muito cultural no aspecto que historicamente todo mundo acha que o compliance, né, que os colaboradores da ponta enxergam o compliance como alguma coisa que é lá da liderança e é lá da matriz, que é uma coisa que é distante deles, né, uma coisa assim que historicamente não. Isso é coisa lá da matriz, isso é coisa lá da sede, isso é coisa lá do pessoal lá da liderança. E, na verdade, eu acho que precisamos trabalhar três pilares, sabe, Eduardo? Na minha opinião pessoal. Primeiro pilar é a questão da accountability, né? De cada um reconhecer a importância que tem, dependendo da sua função, na construção de uma reputação, né? Eu sempre falo para as equipes para onde eu trabalhei nesses anos, eu fiquei 5 anos na África trabalhando com compliance, e eu falava assim, quanto tempo demora para você construir uma marca, né? Demora, sei lá, Burger King, como ele não era trabalha, décadas para construir uma marca, mas você perde isso em segundos se você tem um escândalo. Você usa essas situações e você fala, olha, se você trabalha numa empresa que está com a reputação manchada, teu currículo está manchado. Você sendo, mesmo estando na ponta, se você vai procurar emprego depois, esse daqui está vindo de tal empresa, né? Você tem uma contaminação, né? Tem uma estigmatização que você acaba sendo impregnado nesse processo. Então você começa a transformar isso em consciência, né? Dessa questão da que reputação é a responsabilidade de todos nós, em qualquer nível, né? E deixar explícito que você, mesmo sendo ponta da ponta, é tão responsável como qualquer outro pela sua reputação individual, coletiva, da construção da marca individual e coletiva. E também a questão da liderança, né? É, eu entendo, gente, não sei quanto a vocês, mas eu entendo que o X da questão está, na verdade, na liderança média, aquele que tem o contato, estou falando do pessoal de ponta, né? A liderança média que realmente influencia a sucesso no programa de compliance. Não é aquele diretor sentado na matriz, não é o André, não é Eduardo, nem Leonora, nem vocês que estão aqui nesse call. É aquele supervisor, aquele coordenador que está lá em contato direto com a ponta. Esse tem que ser um foco específico, de um treinamento específico, de um approach específico. Ele, a influência é muito mais próxima, ele é muito mais real que qualquer política, como a Leonora falou com brilhantismo. Ele é muito mais real, ele é palpável, ele é o dia a dia, né? E nós temos um problema no Brasil. Isso é a minha visão pessoal também, nesses anos aí que eu corro compliance aí. A gente tem muito foco em punir desvio, muito foco em punir desvios. Mas nós não temos
uma pobreza estrutural em reconhecer e valorizar quem tem compromisso com o programa, ou seja, valorizar quem levanta a preocupação, quem tem dúvidas, valorizar quem cumpre treinamento, eventualmente até via bonificação, PLR, não sei, cada um tem sua ferramenta, nós somos competições, damos prêmios bobos, mas a pessoa fica felicíssima. Copa Stanley é uma loucura, aquilo é negócio, você dá uma camisa do Brasil, é uma festa absurda. Porque o Brasil, nós, o Brasil, gente, isso é uma percepção do André, tá? Não sei se vocês concordam, não. A gente está muito focado em punir desvios, mas estamos com uma pobreza estrutural em reconhecer e valorizar quem tem uma conduta bacana, quem levanta preocupação, quem divide dúvidas, quem participa. Então, acho que esse processo todo é muito importante para a gente sair da ideia de só apontar problemas, mas começar a mostrar para o pessoal, olha, você é parte no processo de identificar risco, quando você protege a reputação da empresa, está protegendo sua própria reputação individual. Quando você sai da empresa, aquela reputação da empresa vem com você no teu currículo. Quando você abre teu currículo para um próximo projeto, se a empresa que você trabalhou estava impregnada com algum problema, você vai ter impregnado juntamente. Então, acho que esse processo de conscientização, e aí vai a liderança média, aquele supervisor, aquele coordenador, que é aquele que tem contato diário. Esse é o foco real para mim falando de infraestrutura, tá, gente? Eu acho que cada um tem sua realidade. Esse é meu foco, esse é a pessoa-chave no processo para o sucesso do treinamento. Espetacular, cheio de comentário interessante aqui no chat e elogiosos para vocês, mas eu queria dar um highlight nessa fala do André aqui sobre a questão do meio da pirâmide ali, né? Eu não poderia concordar mais com esse assunto assim, porque a gente tem muita mania de copiar o que os americanos fizeram lá, né? E quando a gente pega lá Exatamente, a gente pega lá as exatamente, boas práticas de compliance, todo pilar número um chama compromisso da alta liderança, né? Eu exatamente, tenho uma concordando. certa antipatia desse troço, assim, porque imagina a Leonora lá na loja dela, ela vai lá uma vez e treina lá todo mundo. E depois ela não vai voltar lá, ou vai voltar lá daqui a um ano. Vocês acham que o pessoal dela lá vai estar mais preocupado com o que o gerente daquela loja fala ou com a Eleonora que foi lá uma vez na vida, né? Lógico, é o cara que está lá no dia a dia, né? Então a gente tem que entender que essa galera lá do meio da pirâmide é a galera mais importante mesmo da conscientização, porque as empresas, os colaboradores de uma empresa, já está provado em pesquisas, são fruto do meio, né? Se o meio da empresa for uma empresa espetacular, todo mundo se respeita, etc., tem uma tendência às pessoas se respeitarem mais. Se a empresa tiver uma cultura de ser carrasco, né, de um ambiente pesado, tem uma tendência do cara que entrou lá, que é um cara arrumado, desarrumar, ou ele vai embora, ou ele se torna um cara não tão legal, né? Então, eu acho que esse takeaway aí do André é fundamental para a gente não deixar de tratar dessa turminha que às vezes a gente está muito entusiasmada só para alta liderança, né? Ô, Eleonora, falando um pouco mais de casos práticos, assim, tem alguma coisa assim que você fez, seja na Zamp ou seja antes, alguma iniciativa, campanha ou ação de engajamento que foi super, a repercussão foi super bacana para você poder dividir com a turma aqui, para eles poderem copiar. A verdade é que eles querem copiar coisa que deu certo. Então, o que que eles podem copiar de você aí? Eu acho que, até fazendo gancho com o que o André trouxe, né? Eu acho que você fazer um programa de destaques de compliance é super legal, para você ir pelo exemplo. Então, a gente teve, já no passado, a gente fazia isso, a gente fez de várias formas, né? Então, primeiro, o gestor indicando um liderado que ele entende que por algum valor da companhia, né? Então, as companhias normalmente têm ali os seus valores, cinco, seis valores. Então, você destacar cada funcionário por uma atitude que ele fez ali, trazer, então, o funcionário fica super lisonjeado e faz toda a diferença. Num segundo momento, a gente fez os pares indicando, então não o gestor, mas os seus colegas que olham para você e te veem como
uma inspiração, de um valor, e aí a gente fazia essa premiação no final do ano, trazia todo mundo da ponta para o corporativo, chamava o CEO para entregar esse reconhecimento. Então, assim, a gente teve gente que nunca tinha andado de avião, né? Foi pegar um avião, sair lá do interior para vir para São Paulo para receber esse prêmio de ser reconhecido pela sua integridade, pelas suas condutas éticas. É super bacana. Aí você faz um vídeo institucional, as pessoas ficam realmente comovidas, né? Gente que pô, chora, fala assim: ah, eu ganhei uma caixinha de 50 conto que fazia diferença para mim, e eu devolvi. E aí meu filho orgulhoso quando eu mostrei o vídeo do presidente me dando parabéns por uma atitude correta. Foi super legal, funciona muito bem. Eu acho que todas as iniciativas em que a gente coloca o colaborador para participar geram muito mais engajamento, né? Porque as pessoas se identificam. É aquela coisa, sai do público do carpetinho, do que você está fazendo ali, do corporativo, que às vezes é muito distante da realidade de quem está na ponta, e aí você consegue criar essa identificação, criar esse engajamento, porque a pessoa olha e fala, poxa, podia ter sido eu, poxa, que bacana, sim, eu sei o que é, sim, eu já vivi isso. Então, você fazer, acho que um programa de destaques, né, de realmente reconhecer e não só ficar nessa linha do Purim, mas realmente falar assim, olha, isso aqui é muito legal, e divulgar, e depois você divulgar para toda a empresa, etc. e tal, funciona super bem, é muito legal, e acho que gera engajamento e fortalece a cultura como um todo. A gente fez aqui um negócio interessante que era um concurso de frases. Como é que você aplica o código de ética no seu dia a dia, né? E aí a turma mandava as frases, etc. E o vencedor tinha direito de dar uma doação a uma instituição de caridade. E quem ligou para dar a resposta, né, para dar para o vencedor que ele tinha ganhado foi o presidente da empresa. E a gente não contou para a pessoa que o presidente ia ligar, e aí o presidente ligou para, na verdade o presidente ligou para o chefe dela, e aí o chefe dela, aí nós simulamos, né? O chefe dela falou assim: "Ó, eu não estou podendo atender agora o presidente, não fala com ele aqui que depois eu ligo para ele". E aí ela pegou o celular, né, tremendo de medo e etc. E a gente filmou a reação, na verdade, filmou ele e escutou a gravação, né? E fizemos um vídeo sobre isso, e isso foi para a empresa inteira. Tanto que no próximo concurso que a gente fez, a gente recebeu muito mais. Foi um concurso de desenho, que o cara explicava para o filho o que que é compliance, né? E levava para casa. Eu estou contando esses exemplos, né, pessoal, porque o pessoal reclama, né, Eleonora, André e eu, nós temos a felicidade de ter um orçamentozinho, né, para poder fazer as coisas, as campanhas, etc. E o pessoal fala assim, ah, mas esse troço tudo custa, né, e custa alguma coisa mesmo. Mas a criatividade, ela é barata, né? Quando a gente usa a criatividade e engaja as pessoas, esse troço vem de uma maneira mais natural. Eu tive uma outra passagem interessante, foi na República Dominicana. Nós temos um projeto que faz fronteira com o Haiti. E lá é uma região que esse assunto nunca chegou, né? Ou se chegou, chegou tarde. E aí a auditora da ISO 37001 foi lá localmente e disse para ela que nas entrevistas com o pessoal operacional de linha de frente, o pessoal comentou que a primeira vez que escutou isso na vida foi no nosso canteiro de obras e que levou isso para casa, né, para explicar para os filhos, etc. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade de contaminar o ecossistema que a gente vai, né? A Eleonora, menos, mas o André e eu, a gente passa, às vezes é só de passagem naquela comunidade, né? Às vezes a gente fica, no caso do André, ele fica mais aí pela questão das concessões. A gente não quer só ir lá, passar, contratar um tanto de gente, demitir um tanto de gente e ir embora para casa, né? Isso não parece bacana. Então, tudo isso que nós estamos falando, gente, é óbvio, é para o bem da empresa, né? É para a empresa cumprir seus requisitos, mas também para deixar um certo legado lá para a comunidade. Eu peguei um comentário interessante da Graziele aqui que eu queria ouvir você sobre essa questão dos temas aqui de levar isso no celular, que apesar de terem desenvolvido vídeos curtos com duração aproximada de 1 minuto, utilizando situações do dia a dia e disponibilizados no aplicativo da empresa, o engajamento e os resultados esperados não foram alcançados.
Em retorno ao levantamento realizado, os gerentes das lojas relataram que parte dos colaboradores possui dificuldade no uso de ferramentas digitais e navegação na internet. Além disso, alguns informaram que os vídeos consumiram os pacotes de dados, o que acaba limitando. Uma coisa bacana, né? Porque quando a gente está fazendo um negócio, nós estamos fazendo uma coisa para o outro, não é para nós próprios, né? Então a gente tem que pensar em situações como essa. Vocês já tiveram, André ou Eleonora, esse tipo de situação? E como é que vocês saíram dela, hein? Se a Leonora me permite, Leonora, eu posso começar, porque Claro. eu tenho muita realidade de obra, né? E acho que a gente vive muito isso que a Eduardo colocou. Olha, uma das soluções que a gente acabou fazendo é integrar esse nosso treinamento ao DDS, que é aquela discussão de segurança, que é aquele momento obrigatório semanal, e a gente colocava o DDS num local que tinha internet, né, o Wi-Fi. Então a gente, uma vez por semana, uma sessão de 5 minutos, né? Vocês sabem como funciona. É uma discussão semanal sobre segurança do trabalho. A gente integrou isso com o pessoal com o IHS nosso, falou, olha, vamos pegar esses 5 minutinhos uma vez no mês, né? Uma vez a cada bimestre. E a gente pegou 5 minutinhos no local com Wi-Fi e fizemos o nosso momento de treino do videozinho nesse local usando o Wi-Fi da empresa. E a gente criou um momento que propiciou essa situação. Uma coisa que eu poderia dizer a todos os amigos aqui, amigas, é que nessa minha vivência, não foque no problema, tente focar na solução. Então, se a gente ficasse preocupado com o pessoal usando os dados, a gente não sairia do lugar. Não, tudo bem, então vamos pegar um lugar, o dia do DDS, que tem um Wi-Fi lá no local, e a gente faz lá. Então, foi a solução que atendeu a todos, mas eu vou também dividir outro aspecto com vocês. Vocês nunca vão ter um quadro ideal. Sempre vai ter reclamação, sempre vai ter gente satisfeita. Então, minha sugestão é vai pela média, né? Pelo objetivo, pela finalidade, e nunca vai ter solução perfeita, sempre vai ter gente reclamando, tá? Essa é a minha vivência aí, vocês devem também ter essa sensação, mas acho que são soluções que vai buscando, né? DDS, que tinha um espaço no local com Wi-Fi. Aí tinha um facilitador que aí o papel do supervisor coordenador, né, Eduardo? Esse cara é essencial. Ele treinado, ele pode ajudar nesse processo, inclusive, facilitar esse processo. Então, tudo isso é esse conjunto de ideias que a gente está discutindo com vocês aí, que é muito da pragmático, né? Uma coisa muito pragmática mesmo. Legal. Leonora? O que que a gente já fez no passado, né? Que às vezes também funcionava bem, e aí a gente sempre procurava engajar isso num momento em que você envolvesse a família para a pessoa levar aquilo para casa. Gibi. Já fizemos gibi, onde você conta os temas, cria um personagem, aí né, transforma aquele treinamento numa coisa ali mais lúdica e mais didática. Já fizemos jogo da memória, em que você tinha que juntar as peças, então uma coisa mais visual, mais simples, mas que, de novo, gente, o mais importante é a gente passar a mensagem. Então, eu acho que assim, não tem o treinamento, o vídeo não funciona, tenta entender o que funciona. E às vezes você provocar o seu público, né? A gente costuma sempre fazer uma pesquisa anual para entender como é que a gente está, né? Então, os treinamentos estão legais, não estão legais, o que que você prefere? Você prefere online, você prefere presencial, você prefere que eu mande o vídeo, você prefere fazer no seu tempo, ou você quer ter a discussão aqui, todo mundo. É muito rico você trazer isso, você escutar o seu público. Porque às vezes a gente acha que está tendo ideias brilhantes e lá na ponta não funciona. E às vezes eles mesmos te trazem isso, né? Olha, para mim funciona se você me trouxer uma cartilinha, né? E fazer um negócio mais simples, ou um jogo, ou alguma coisa assim. Então, se vocês acham que como vocês estão trabalhando não gera o engajamento, faça essa provocação às vezes para o próprio time. Então, o que que você acha que funciona? Como que você acha que você gostaria de receber essa mensagem? Vocês vão ver que vocês vão se surpreender que o pessoal responde, colabora e você consegue ser mais assertivo também, tá? Eu acho que eu daria essa dica para vocês. Legal. Hoje nós já estamos caminhando aqui para o final. Teve um comentário que eu achei bacana aqui, mas eu confesso que agora são tantos que eu perdi, que foi uma pessoa falando que como é que você mede esse negócio do. O pessoal está querendo voltar naquele tema do compliance positivo, né? Quer dizer, da gente reconhecer aí a pessoa que está fazendo bem feito e como, né? Então, eu queria ouvir você sobre isso, mas a pessoa colocou assim, por exemplo, uma unidade, né? Um restaurante da Leonora ou uma concessão do André.
ter pouca denúncia, por exemplo, no canal de denúncias, né? E aí a pessoa, pelo que eu entendi do comentário, estava considerando que isso significava que era uma coisa boa, né? Significa que está tudo bem lá na unidade. Eu teria um pouco de cuidado com isso, né? Canal de denúncias vazio, eu acho ele mais perigoso do que boa Sim, notícia. Então, pegando esse gancho do canal e concatenando com esse negócio do ambiente positivo, né? Vocês já tiveram experiências de que um local não tinha denúncia nenhuma e, na verdade, era um caos ou o contrário? Assim, como é que vocês saíram disso? Vamos começar pela Eleonora, depois a gente passa para o André. Ah, eu concordo contigo. Eu acho que quando a coisa está muito quieta ali, né, não necessariamente significa que está tudo certo. Acho que é importante a gente entender histórico. Então, assim, se foi sempre quieto, né, ou não, ou de repente você tinha denúncia e você deixa de ter, e aí você começa a entender o que tem por trás, né? Eu acho que às vezes também quando a gente olha para canal, a gente é muito reativo, e aí a gente põe pouca inteligência no bom sentido, de analytics ali do que é o problema, né? Você precisa entender causa raiz. Então, teve uma mudança de gestão, de fato, que justifique um ambiente ali estar mais tranquilo, ou não, né? Ou pelo contrário, teve uma. Às vezes a gente pega muito isso quando você tem uma promoção de alguém que era ali par, e aí sobe, e aí as pessoas ficam desconfortáveis, porque até então o cara era um amigo, mas você tem um problema e ele não conta. Então, eu acho que assim, eu também desconfiaria, eu acho que é sempre bom entender o que está acontecendo, principalmente se é um local específico. Se der para você tentar entender com um treinamento, aparecer, né, sempre melhor. Por exemplo, para a gente é mais difícil, com 2.400 lojas, é que é difícil a gente ter um canal calmo, ou que isso aconteça. Normalmente é mais generalizado, a gente tem um canal bem ativo em todas as regionais. Mas eu não acho que é necessariamente fazer esta associação de que você não ter ali denúncia significa que está tudo bem, eu acho um pouco perigoso também, um pouco leviano. eu queria aproveitar, Eduardo e Laura, se me permitem fazer uma pequena provocação sobre a questão aí de efetividade de programas, né? Vamos falar um pouco de treinamentos, daí eu volto a falar do canal. Por exemplo, existia uma situação para mensurar a efetividade do programa que era a questão de treinamentos, né? Que tinha dois KPIs, duas métricas. Uma métrica era a quantitativa, ou seja, mais de 90% do público-alvo deveria completar um treinamento X no prazo dado, ok? E se completava 90%, vai todo mundo feliz, maravilhoso, que coisa fantástica. E tinha a métrica qualitativa. Se esses 90% completaram o treinamento no último dia, para fins das autoridades, você, na verdade, tem um programa de compliance ineficiente, porque o compliance ficou uma atividade residual. Você deixou para a última hora para fazer o treinamento. Então, não é importante para você, não é importante para o supervisor, não é importante para ninguém. Então, na verdade, tem que tomar muito cuidado também em termos de mensurar a efetividade de programas, até no aspecto de treinamentos. Você ter mais de 90% concluído no último dia, ok, mas não significa que está ok como organização, como maturidade de compliance. Isso é uma discussão para outro dia que a gente poderia eventualmente conversar. Mas sobre a questão do canal, eu acho que a Leonora cobriu bastante o tema. Eu só queria colocar uma coisa importante. Eu acho que a primeira coisa temos que mudar a narrativa, né? Reportar não é denunciar alguém somente. Reportar é proteger a companhia, proteger a equipe, proteger a si mesmo, esclarecer dúvidas, né? Então, essa mudança de mindset, de narrativa é fundamental, né? Claro que confiança é fundamental e outra coisa é treinar a liderança. Vocês têm que treinar a liderança, minha opinião pessoal, a equipe pessoal que está participando com a gente treinar líderes para como reagir bem quando a pessoa tem uma situação que tem uma denúncia, porque esse é um ponto muito sério, que é exatamente a nossa liderança não saber reagir corretamente quando tem volume de denúncias e alegações. E aí, para não ser repetitivo, acho que Leonardo cobriu com brilhantismo o tema, junto com você, Eduardo, assim, o fato de ter muito ou pouca denúncia significa muita coisa no final do dia. Pode significar uma coisa muito trágica, que é pavor da liderança, pavor em poder compartilhar dúvidas,
Ou pode ser uma coisa bacana pra caramba, que tá todo mundo satisfeito, é uma coisa rodando mil maravilhas. Então tem que ter KPIs, tem que ter métricas para mensurar a qualidade, fazer um diagnóstico da situação. Essa é a minha visão. Ô, Marcelo, temos um problema. O assunto é sensacional. A Eleonora e o André deram um show. Tem assunto pra caramba aqui no chat. Tiveram 300 pessoas, mais de 300 aqui ao vivo. Eu acho que você, como dono aqui da casa, tem que obrigação de chamar eles aqui e a gente continuar esse papo, porque Tá bom. a audiência merece. Eu queria agradecer aqui a Eleonora, e o André, né? Dizer que foi uma responsabilidade, uma honra aqui tentar mediar vocês. Vamos deixar só eles Ó, despedirem da turma aqui, Marcelo, antes de você fazer seu sorteio aí. Vamos lá, Eleonora. Muito obrigada, foi uma delícia mesmo, dá para poder ficar aqui falando a tarde toda. Ficamos aí à disposição, Marcelo, para um próximo bate-papo. Acho super legal. Obrigado pelo engajamento da turma aí, vi bastante gente, muito comentário legal. Depois a gente tenta aí até endereçar as respostas aí que a gente não conseguiu durante aqui a conversa e fico à disposição, pessoal. Obrigado, André. Foi excelente. Eduardo, Marcelo, mais uma vez. obrigado. Da minha parte, eu queria agradecer a oportunidade, Marcela, a todos, Eduardo, Eleonora, foi fantástico. Eu percebo como o compliance é apaixonante, né, gente? A gente começa a falar, acaba até se entusiasmando, né? E essas ações são muito bacanas. Muito obrigado pela oportunidade, estou à disposição de todos. É a hora que precisarem, um grande prazer sempre, é uma coisa que eu amo fazer há 30 anos, então, por favor, contem comigo sempre. Obrigado. Muito obrigado. Foi uma delícia aqui estar com vocês, pô. Um papo descontraído, muito, muito legal. Vários insights. Eu tenho certeza que o pessoal vai curtir muito aí. Bem, enquanto a gente faz o sorteio, eu preciso dar alguns recadinhos aqui, né? Primeiro é o seguinte, o pessoal aqui vai divulgar um canal de WhatsApp. Eu prometo para vocês que a gente não vai ficar mandando spam para vocês. Mas nesse canal do WhatsApp, a gente vai divulgar o LinkedIn dos participantes, né? A gente tem o próximo evento presencial que a Clique vai participar é o Expo Compliance. Então, a gente tem um desconto bem interessante, de 65% do Expo Compliance. Vai estar lá também nesse canal. Por esse canal também você vai conseguir obter a gravação do Talks. Então, basicamente é um canal para a gente ter uma comunicação limpa, sem spam. E os convidados já deixaram aberto, então, se você quiser bater um papo com eles e tal, pelo LinkedIn, conectar, a gente está aqui divulgando o LinkedIn de todo mundo. E o certificado, o Compliance Talks tem um certificado e ele é enviado automaticamente para você quando você faz a avaliação do evento. Então, acabou aqui o evento, vai chegar um e-mailzinho, você avalia, gostei, não gostei, faltou isso, faltou aquilo, queria escutar sobre isso, fala o que você quiser, qualquer feedback para a gente é bom. Bem, agora, dados os recados, a gente Ô, vai Marcelo, descobrir aqui. enquanto você descobre aí, só assim, eu nunca, acho que de todas as edições que eu participei, eu não lembro de ter tanta gente elogiando aqui a participação. Então, queria só dar esse highlight aí, porque realmente eles deram um show aqui, não pode ficar sumidos, não, tem que voltar mesmo. Tá bom, então vou lá. É, eu me expressei errado aqui. O sorteio não é um livro, é um kit com dinâmicas. Não é mais interessante ainda que um livro, né? E o vencedor é o Natan Alfama. Natan Alfama, você tá aí? Senão a gente passa, senão a gente passa para outra pessoa aí. Natan, falei certo aqui, Gustavo? Quem é o vencedor? Acho que não tá, não, Marcelo, porque
Eu Quer procurei dizer o que tá nome dele online o aqui. Natan. Ah, não, tem aqui Natan Alfama da Silva, tá Então, online você tá mesmo. online, não tem problema não. Tá, a gente manda um e-mail para você para te mandar aí o kit. Fica tranquilo. Simone, fica para a próxima aí, tá? Olha só, vocês vão receber um e-mail, fala bem, fala mal, mas fala o que você achou, e aí na sequência recebe o certificado. Gente, foi uma delícia estar aqui com vocês. A gente tem um compromisso sério com o horário, ultrapassamos 5 minutos apenas, então foi muito bom, tudo ocorreu muito bem. Eduardo, mais uma vez, você é sócio aqui do evento, muito obrigado aí pela participação. Eu E que meus agradeço. queridos, a André e a Eleonora, muito obrigado também por estarem junto aqui com a gente. Valeu, Valeu, galera. Tudo pessoal. Valeu, Tchau, Um irmão. tchau. Até abraço, mais. Obrigado. pessoal. Tchau, Tchau. tchau.